Nós fomos pro motel, nós rolamos tudo que tínhamos que rolar lá. Aí ele falou assim, vamos pedir uma janta? Eu falei, vamos. Amiga, aí nós sentamos pra comer. Eu comecei a ouvir uns barulhos. Eu falei assim, gente, parece ser tiro. Aí ele virou e falou assim, não, é foguete. Amiga, só que foi ficando mais perto. E aí tá, nós comemos assim, a bandejona na cama. Ele olhou pra mim e falou assim, Ariane, é minha mulher. Amiga, eu juro que eu escutei. A minha reação na hora, porque foi muito rápido, eu falei, cara, eu não vou tirar satisfação com ele, a mulher dele vai chegar. O que que eu pensei? Eu falei, eu vou sair pela portinha que entrou a comida. Passou uma camareira, eu falei, moça, me ajuda aqui. Aí, aí a mulher achou que eu tava apanhando. Aí ele, Ariane, o que que você tá fazendo? Eu só falei pra você pegar a colher. Eu só virei pra camareira toda sem graça. Falei assim, moça, você tem uma colher? Ela falou assim, tem, eu vou pegar pra senhora, mas a senhora pode estar usando o telefone.